Outro tema importante que está sendo discutido é o Supremo Tribunal Federal pode concluir nesta semana o julgamento que vai ampliar o foro privilegiado. Ampliar, hein? São só 11 ministros para o Brasil inteiro. Vai ampliar o foro privilegiado por casos de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, mesmo após a saída da função. Ou seja, cometeu o crime no cargo e em razão do cargo, saiu da função, ele continua sujeito ao foro privilegiado. A Corte retoma na sexta-feira a análise do tema em seu plenário virtual, mas há maioria de votos para que esta extensão ocorra. O novo entendimento deve ter impacto em processos, não me diga, achei que não, como os que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que é coincidência? Que teve pedidos de investigação relacionados à sua atuação no cargo, remetidos à Justiça Federal de primeira instância após o fim do mandato. Caso a interpretação proposta pelo relator se torne válida, os processos relacionados ao exercício da função de Bolsonaro também podem retornar ao STF, mesmo após o término de seu mandato como presidente. Mano Ferreira. Eu escrevi alguns livros, né? Alguns deles de processo penal. E lá a gente sempre estudava que o foro privilegiado, na verdade não é foro privilegiado, é um foro por prerrogativa da função. Sim. Ele excepciona, é uma exceção ao princípio que todos são iguais perante a lei. Então a interpretação normalmente é restritiva. Agora, está havendo uma interpretação ampliativa. Seria uma interpretação casuística ou mesmo uma interpretação principiológica? É um sintoma da insegurança jurídica profunda que nós temos no Brasil. O entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal a respeito do nível de abrangência do foro privilegiado se altera com a velocidade injustificável, sem que haja mudanças legais, há mudanças de interpretação da lei numa velocidade que gera apenas um aumento da insegurança e, com isso, um aumento da desconfiança que a sociedade possui no próprio sistema. Olha como os temas se conectam. A gente estava falando sobre o que leva a sociedade a demandar uma quebra da etiqueta. É exatamente a desconfiança da etiqueta, a desconfiança das instituições. E como essa desconfiança se produz? Com alterações que são incompreensíveis para a sociedade. Como explicar o grau de mudanças muito rápidas de entendimento de uma mesma legislação? Isso é algo que afasta o Brasil dos países avançados, onde nós... Vale lembrar, a segurança jurídica é um elemento não apenas para uma construção saudável na política, mas também na economia, nos negócios. Isso afeta todas as condições de prosperidade de um país. Isso nos afasta, portanto, de um rumo de civilização, de um rumo de criação de prosperidade e oportunidade, e também aumenta a desconfiança da sociedade em relação ao sistema judicial e à própria democracia. É, portanto, muito ruim que vejamos tantas mudanças casuísticas e rápidas de interpretação da forma de aplicar a lei. Henrique Kriegner, no século XIX, logo após a ascensão da burguesia, a burguesia queria isso que o Mano estava reclamando, segurança jurídica, para poder dar segurança para os investimentos que viriam com a Revolução Industrial. Esse regime de segurança jurídica trouxe o positivismo de Augusto Conte na esteira, em que o que vale é a letra escrita da lei, e não a interpretação muito subjetiva que foge completamente à lei. Em que momento você vê o perigo para a economia do país, para atrair investimentos, quando não existem termos regulatórios, normas regulatórias para quem vai investir aqui, e essa jurisprudência mudando casuisticamente a cada momento? Como você vê isso como cientista político? O que isso pode atrapalhar os investimentos e o futuro do desenvolvimento econômico do país, que é o que a população precisa? Exato, Capês. Atrapalha demais. Quando o investidor ele vai colocar o seu dinheiro num país, ele quer que tenha o mínimo de estrutura e também de segurança, de que o certo vai de fato acontecer e que o errado vai ser punido.
expectativa óbvia. Agora, é interessante a gente pensar, muitas pessoas falam do foro privilegiado como se fosse aí uma proteção a talvez pessoas que estão ali exercendo a segurança pública, a serviço público. Na verdade, o foro privilegiado, na minha visão, ele é um instrumento de poder do STF, é um instrumento de poder aí que faz com que boa parte do Congresso e membros aí do Legislativo e também da Presidência da República fiquem nas mãos de alguns específicos. E me gera um estranhamento de que esse debate aí, que foi inicialmente proposto, né, pelo ministro Gilmar Mendes, se isso não é algo, talvez um agradinho, um docinho aí na boca de um Congresso que está cada vez mais ávido por uma mudança e por uma movimentação mais agressiva em direção ao STF. Nós estamos vendo essas mobilizações acontecendo no país todo, petições abaixo-assinado e uma pressão em cima dos parlamentares, já tem se aventado possíveis discussões, e eu fico pensando se talvez, estou falando no campo realmente da hipótese aqui, se talvez isso não seja um agrado nesse sentido, do tipo, vamos expandir o foro privilegiado para garantir a segurança de todas as ações de vossas excelências, mesmo depois do término do seu mandato. Olha só como o STF trabalha junto ao Congresso Nacional. Será que é isso? Se for isso, é triste, porque é mais uma vez o povo que sai lesado nessa discussão. Agora, o Davi Andrade, o foro privilegiado, principalmente quando ele chega até a última instância, ele viola um princípio básico que decorre da ampla defesa, claro, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. Você tira do acusado o direito de recorrer. E, ao mesmo tempo, você também torna irrelevantes as instâncias anteriores. O Supremo deixa de ser uma Câmara de revisão ou de proteção da Constituição. Como você vê isso e com reflexo na insegurança jurídica? O país está aprofundando um déficit fiscal enorme, os gastos estão aumentando, nós estamos num período de queima por causa de questões climáticas e também incompetência no controle dos incêndios. Como é que tudo isso gira ao mesmo tempo? A insegurança jurídica cadeirada para cá e para lá, debates com baixo nível. Como é que quem está fora do país e as agências de investimento podem classificar o país como um risco grave para quem quer botar seu dinheiro aqui? Insegurança jurídica, né, professor Capês? Dei um Google aqui, ó, só para confirmar os números, a informação do próprio site do Supremo. Ano passado, em 2023, o Supremo proferiu 102 mil decisões. 102 mil decisões. 17 mil decisões colegiadas. 17 mil decisões pelo colegiado. 84.650 decisões monocráticas. O Supremo, ano passado, recebeu 78 mil novos processos. Capês, a Corte Constitucional Americana são 100 processos por ano, pinçados a dedo. Pinçados a dedo. Processos que chegam e que, de fato, refletem alguma questão em relação à Constituição. O Supremo recebe 78, 79 mil processos no ano e ainda quer ampliar o foro privilegiado, que, para mim, por si só, é uma excrescência, está na Constituição. Como você muito bem disse, a Constituição tem que ser interpretada nos limites dela, mas o ativismo judicial já não permite isso, né? Então, a interpretação ultrapassa o texto da lei e serve mais ao intérprete do que à própria lei, ao desejo do intérprete do que à própria lei, e aí nós temos esse cenário. Como é que se justifica uma corte que recebe 78, 79 mil processos no ano, querer ainda ampliar sua competência para julgar outros casos que não estão previstos na Constituição? Não consigo entender. Muito bem.